Tempos trabalhosos, um perfil da sociedade no final dos tempos. Seja muito bem-vindo ao canal O Evangelho e Eu, tudo bem com você? Este devocional está basificado em 2 Timóteo capítulo 3 e traz uma riqueza muito grande para nós porque deflagra nuances de uma sociedade opositora ao Evangelho, descrita e profetizada pelo apóstolo Paulo. Este devocional ficou um pouco extenso e por isso ele será dividido em duas partes, sendo esta a primeira, para que você possa tirar o melhor proveito deste estudo, absorvendo ao máximo os ensinamentos a respeito dos tipos de pessoas que se opõem ao Evangelho e que compõem esta sociedade do fim. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo alertando-o a se preparar quanto ao que ele iria enfrentar durante sua vida ministerial. Porém, ao mesmo tempo que ele adverte Timóteo, ele está dando um panorama do perfil tanto dos que eram contemporâneos deles, quanto do perfil da sociedade que haveria de viver nos finais dos tempos, onde se avultaria muito mais as características dos tipos de pessoas às quais ele descreve. Esta é uma mensagem do apóstolo Paulo inspirada pelo Espírito de Deus para Timóteo, também para nós. Eu vou ler o texto base e depois vamos pontuando e identificando cada grupo desta sociedade. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então ele inicia com uma advertência, dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, inspirando a ele a permanecer firme no seu chamado, e aqui ele categoriza algumas classes de pessoas que tanto existiam no seu tempo, quanto existiriam nos últimos dias de maneira mais acentuada, e iriam dar trabalho aos que permanecem íntegros, gerando um tempo final de muito labor, de muito esforço para levar esta comissão do Evangelho que está sobre nós. E ele prossegue dizendo: porque haverá homens amantes de si mesmos. Quem são estes? Aqui temos o primeiro grupo de pessoas descritas pelo apóstolo Paulo a Timóteo, aqueles que cultuam o egocentrismo, que se fixam em fazer somente o que se sentem bem, e não o que promove o bem coletivo. Outra classe de pessoas presentes neste tempo são os avarentos. Sobre estes, basta abrir as redes sociais, o próprio YouTube, por exemplo, para assistir a um vídeo e veremos se não passa uma propaganda de alguém te incitando a ganhar fácil, a ganhar muito, a ganhar sem esforço, a comprar cursos disto ou daquilo que só fazem prosperar no mundo a quem está do outro lado da tela. Depois vem outra classe de pessoas, os presunçosos, pessoas que se acham mais do que realmente são. Uma das características muito presentes em pessoas assim é que elas enaltecem o direito, mas nunca ensinam os deveres. Ou seja, são os que falam muito em direitos, mas quase nunca se ouve eles falarem dos deveres a serem cumpridos. Soberbos. Estes normalmente se agrupam em classes, em agremiações. Dentro de uma empresa, por exemplo, são aqueles que andam em panelinhas, e não estou falando de amizades, estou falando de pessoas que andam juntas por interesses mútuos e que não admitem em seus âmbitos pessoas que destoem ou questionem seus objetivos. Eles segregam, dividem o todo, querem dominar a maior parte e repartir os espólios entre eles só. Eles criam distâncias dos demais por acharem-se superiores, ressaltando as escadas hierárquicas, porque aos olhos desses, um pequeno não é digno sequer de lhe dirigir a palavra. São também como os antigos gregos que buscavam a sabedoria terrena e animal, como diz a Escritura. Blasfemos. Este tipo de pessoas está se multiplicando na proporção em que se multiplica a iniquidade, em que se banaliza e se ri do que é sério. Estes não se importam em insultarem a Deus em suas piadas. Estes também distorcem as Escrituras para tentar invalidá-las com suas mentes carnais, utilizando-se do sarcasmo, da ironia e da irreverência
porque as Escrituras os expõem suas práticas pecaminosas. Eu costumo dizer que são aqueles que fazem piada até da sua própria desgraça. Desobedientes a pais e mães. Estes, em sua maior parte, tiveram tudo do melhor que seus pais puderam lhe dar, dentro de suas possibilidades. Contudo, ignoram a experiência de vida que seus pais têm e acham-se, por estarem em uma sociedade que se constrói em mudanças a todo instante, que o seu saber do que é atual, das ciências contemporâneas, os dá o direito de desdenhar da geração que o criou, alimentou e financiou tudo o que ele do mundo pôde ter conhecimento, que aliás é um conhecimento vão e portanto passageiro. Estes substituem os conselhos de seus pais pelos conselhos alheios, vindo de pessoas muitas vezes da mesma estirpe de desobediência. Pensam que sabem de tudo e não enxergam seu próprio desvio, porque creem que o caminho que escolheram é o melhor, e comumente é também o mais fácil. Estes também fazem parte do próximo grupo, que é o dos ingratos. Os ingratos incluem, mas não se limitam aos desobedientes a pais e mães. Tenha visto que ingratidão se dá em todos os níveis e aspectos sociais, inclusive os da amizade. E cada vez mais este grupo cresce, tenha visto que se acham merecedores do estender da mão alheia. Os ingratos cultuam o vitimismo e chegam a crer que aqueles que estão ao seu redor têm responsabilidades incondicionais com eles. Não obstante, este tipo de pensamento invade a sociedade e se mescla com a política. E esta sociedade então passa a se basear nos erros governamentais e desigualdades sociais para acreditar que podem invadir ou pôr a mão naquilo que não lhes pertence. Profanos. Profanação são misturas de contaminação com o que é santo. São o fermento de Gálatas 5:9. Hoje podemos ver que há um evangelho, entre aspas, para cada grupo que deseja incluir nele seus pecados favoritos. Cada dia mais se sabe, inclusive de Bíblias editadas, para carregar a mistura que agrada a cada qual. Já nos alertou o Espírito do Senhor por meio do apóstolo Paulo a Timóteo, que certamente enfrentou muitos problemas na sua época e muito mais a nós neste último tempo, com o avanço tecnológico, a informação em tempo real e tudo isto conectado a todas as culturas e tipos de sociedades em todo lugar, em todo mundo. Sem afeto natural. Aqui há um duplo sentido, o de uma sociedade que se afasta da criação original, do que é natural, isto incluindo o comportamento natural que está sendo deturpado e também contaminado por práticas antinaturais, e também o fato da desafeiçoação do seu próximo, pessoas que agem como animais ferozes contra o próximo, que odeiam por padrão, que não consideram filhos, pais, mães, irmãos e tratam todos com hostilidade, não retendo o dano sequer pela consideração de fazer parte daquele meio ao qual cresceu. Não hesita em causar dano em ninguém, sem qualquer identificação com seu semelhante. Irreconciliáveis. Estes são os que se carregam de razão em tudo, que não se enxergam e, portanto, não enxergam seus pecados para se arrependerem e, quem sabe, exercerem misericórdia com seu próximo, tomando como base o fato de que eles mesmos também erram, e por não se enxergarem, acham-se sempre certos. Quando não há forma de tirar vantagem do outro, dizem na melhor das hipóteses, eu perdoei, mas jamais você irá ouvir estes dizerem, pedi perdão, ou sentirem a necessidade de serem perdoados. Então, até aqui, o que você está achando dessa sociedade do fim? Deixe nos comentários, nós vamos continuar na segunda parte, o link vou deixar na descrição. Sobre tudo que já falamos, se você se identificou com alguma dessas práticas, embora não devamos considerar normal, acaba sendo comum por causa das oscilações que passamos entre a nossa velha natureza caída e entre se encontrar plenamente em espírito. Por isso devemos nos examinar sempre e lutar contra quaisquer dessas inclinações que possam ser reconhecidas em nós. Tenha paz. O Senhor está trabalhando naqueles que o amam, que amam a sua vinda, que têm o seu Espírito, nosso tutor. É importante dizer que, apesar de todas essas características poderem em algum momento serem observadas em nós também, pois ainda pecamos, contudo aqui estamos tratando de pessoas que não apenas estão neste estado, ou seja, não se encontraram em determinado momento nestes desvios, elas simplesmente são assim,
Reconhecidamente, este é o estado natural delas. É disso que o apóstolo Paulo está tratando. E um outro agravante é que estas características não são particulares, ou seja, elas podem se mesclar, tornando essa sociedade do fim pior, porque você pode encontrar, por exemplo, em um único indivíduo, duas ou mais características dessas, se não todas elas mescladas. Se você em algum momento se encontrar neste estado, certamente o Espírito do Senhor lhe advertirá, e caberá a você se arrepender e sair do seu desvio, para não ser dominado pelo espírito dos filhos da desobediência. Amém? Continuamos na segunda parte. Shalom Adonai a todos.